It's one small step for man, one giant leap for mankind. O mundo está tomando forma em suas mãos. Espalhe suas cadeias de montanhas e seus desertos. Expanda suas florestas, oceanos e geleiras. Posicione estrategicamente os seus continentes para formar biomas propícios para a vida animal. E tente povoar ao máximo o seu planet. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal novamente. Eu já quero começar pedindo para que você curta esse vídeo e que se inscreva aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como que se joga o Planet. Nos 12 turnos que compõem uma partida, nós vamos posicionar estrategicamente nossas peças de continente no nosso núcleo do planeta, para que assim a gente possa formar biomas para que os animais possam habitar o nosso planetinha. Nós vamos marcar pontos se nós cumprimos objetivos durante o jogo e pelo máximo de animais que nós conseguimos povoar o nosso planeta. O vencedor vai ser aquele que tiver mais pontos no final do jogo. Planet é um lindo jogo familiar que aborda sobre o nosso ecossistema. Ele foi criado pelo designer Como é que fala isso, meu? Ih, rapaz. Urtis Sulinkas. Planet é um jogo de 2 a 4 jogadores, com um tempo médio de 30 minutos. As principais mecânicas dele são draft, colocação de peças e coleção de componentes. Planet foi publicado pela Paper Games aqui no Brasil em fevereiro de 2020. Por falar na Paper, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Paper Games por ter me enviado esse jogo. To be married? Yep. Sorry. O que mais chama a atenção no Planet é esse planetinha aqui que fica na nossa mão e que nós vamos montar ele durante o jogo. Ele é um dodecaedro tridimensional, ou seja, ele tem 12 faces. Cada uma dessas faces possui um ímã que vai prender os continentes que a gente vai montar aqui nele. Então, teoricamente, o tabuleiro do jogo está literalmente nas nossas mãos. Eu não me lembro se tem algum outro jogo que tem esse mesmo estilo de tabuleiro nas nossas mãos, mas se ele é o pioneiro, acho que Planet ganha muitos pontos por conta disso. O setup do Planet ele é muito simples, nós vamos começar assim. Cada jogador começa com um núcleo de planeta vazio. Depois misture e distribua no centro da mesa todas as peças de continente em 10 pilhas em sequência, cada qual deve conter 5 peças viradas para baixo. Nós vamos embaralhar todas as cartas de animais, e depois nós vamos retirar 20 do baralho aleatoriamente. Depois nós vamos colocar essas 20 cartas viradas para cima, e é muito importante que as cartas estejam enfileiradas e que as pilhas de peças estejam posicionadas exatamente assim. Elas têm que ser dessa forma para o jogo funcionar. Nós vamos fazer 12 colunas que vão conter as peças e as cartas. As primeiras 2 colunas não vai ter cartas, só vai ter as peças. E as 2 últimas colunas só vai ter as cartas e não vão ter as peças. Já já eu explico por que de tudo isso. Cada jogador vai receber uma carta de objetivo de habitat natural. Você vai olhar secretamente ela e deixar virada para baixo durante o jogo. O jogador mais novo vai receber a ficha de primeiro jogador e assim nós começamos a partida. Cada turno vai possuir 2 etapas diferentes: a criação do continente e a origem da vida. Na primeira etapa, na criação de continentes, nós vamos começar assim. Primeiro, pegue a pilha de 5 peças de continente e espalhe as peças pelo centro da mesa viradas para cima, para que todos os jogadores possam ver. O primeiro jogador vai escolher uma dessas 5 peças e colocar num espaço livre no seu planeta. Então os outros jogadores revezam fazendo o mesmo seguindo um sentido horário. Cada jogador vai pegar apenas uma peça. Uma vez que todos tenham escolhido uma peça, nós vamos colocar todas as peças que sobraram viradas para baixo no 11º espaço da linha de continentes. Lembra que eu mostrei que nas 2 colunas finais não deve ter peças? É para isso que a gente vai usar. Quando essa pilha alcançar 5 peças, coloque as peças que sobraram das próximas rodadas no espaço 12. Quando essa pilha também alcançar 5 peças, as demais peças devem ser descartadas, elas não vão ser mais usadas no jogo. E assim a gente vai completar as 12 colunas com peças agora. No manual há uma nota importante que diz que a qualquer momento do jogo, os jogadores podem pedir para
que os outros jogadores mostrem os seus planetas. Você pode verificar como que o outro jogador está formando o seu planeta. Isso é uma forma de saber quais são as peças que os outros jogadores estão pegando, né? Afinal de contas, é um jogo competitivo, então o objetivo é ganhar, por mais que seja um jogo leve, de brincadeira, mas é um jogo competitivo. E assim, você olhando as peças do outro jogador, você vai saber mais ou menos qual que é o habitat natural dele, quais peças você pode pegar para que você possa ferrar o coleguinha. A forma como você vai colocar as suas peças no seu planeta vai ser influenciada por conta do seu habitat natural, porque essa carta vai te render pontos no final do jogo pela quantidade de peças do seu habitat natural que você coloca. Nós temos apenas 5 cartas de habitat natural: carta de mar, de floresta, de deserto, de montanha e de geleira. A forma como você vai selecionar as peças que você colocar no seu planeta vai ser definida por conta dessa carta que você pegou. O segundo momento dos turnos que nós vamos ter no jogo é a origem da vida, e ela só vai ser iniciada a partir do terceiro turno. Lembra que a gente deixou as 2 primeiras colunas vazias de cartas? Então a gente só vai começar esse momento a partir do terceiro turno. Nesse momento, os jogadores vão analisar para ver se o seu planeta tem condições necessárias para receber aqueles animais no seu planeta. E antes de falar da carta dos animais, como que funciona no jogo, eu tenho que explicar qual que é a diferença entre área e região no seu planeta. A área é um único triângulo que possui na sua peça de continente. Cada peça de continente possui 5 áreas, de um ou de mais tipos. Então, quando for pedido uma área de determinado tipo de terreno, quer dizer que é um triângulo desses aqui. Uma região é uma área isolada ou várias áreas de um mesmo tipo em uma mesma peça, ou em várias peças conectadas pelas bordas. Existem 3 tipos de requisito para hospedar um animal no seu planeta, e eles são representados pelos símbolos presentes nas cartas de animais. Este símbolo aqui quer dizer que você tem que ter a maior quantidade de regiões de um mesmo tipo. Neste exemplo aqui do panda, nós vamos contar aqui entre os jogadores quem tem a maior quantidade de florestas entre eles. Entre os jogadores, quem tiver a maior quantidade de floresta vai levar a carta do panda para ele. Este outro tipo de símbolo aqui significa que eu tenho que ter a maior região de um tipo específico de habitat que encosta em um outro tipo específico de habitat. Este símbolo aqui ele é quase da mesma forma que o anterior, só que desta vez você tem que ter a maior região de determinado tipo e que ele não encoste em uma área específica que vai estar descrita na carta. Por exemplo, na carta do escorpião, eu tenho que ter a maior região de deserto do jogo que não encoste em uma geleira. Quem cumprir esses requisitos acaba levando a carta do escorpião. Os jogadores que cumprirem os requisitos das cartas dos animais ganham a carta e colocam na sua frente. No final do jogo, aquela carta vai te render pontos. Se houver um empate durante as análises dessas cartas, ninguém vai ganhar a carta. Ela vai ser colocada na última coluna. Então é possível que os jogadores possam ganhar aquelas cartas mais tarde. Se no final do jogo houverem animais que não encontraram algum planeta ou uma casa, nós vamos mudar um pouco as regras para que aquelas cartas possam ser obtidas. Se o requisito da carta for ter a maior quantidade de uma região do mesmo tipo, devolva a carta para a caixa. Nenhum jogador vai ganhar ela. Para os outros 2 requisitos, os jogadores empatados procuram em seus planetas para ver se algum deles atende o requisito uma segunda vez em um outro lugar. O jogador que atender aquela segunda vez ganha a carta. O que significa, por exemplo, no caso desse peixe aqui, eu tenho que ter a maior quantidade de oceanos que encostem em uma floresta. Digamos que eu tenho uma região com 10 oceanos que encostem em uma floresta, e o outro jogador também tem a mesma coisa. Se eu tiver no meu planeta uma outra região que não esteja conectado com aqueles 10 oceanos, digamos que eu tenho uma outra região com 2 oceanos que encostam em uma floresta. Estes 2 oceanos não vão contar para aquela região de 10, mas esta é uma nova região com 2 oceanos encostados em uma floresta. E se o outro jogador não tiver empatado de novo com uma região com 2 oceanos que encosta em uma floresta, então eu vou acabar levando aquela carta de peixe para mim. Essa nova checagem é só para outras regiões, não para aquela região maior que você teve antes. Pode ser que você aumente a sua região no final do jogo, ou pode ser que ela continue da mesma forma. Essa checagem só vai valer para uma nova região. E aí os jogadores veem qual vai ter a nova região maior. Eu tô falando muita região, muita área, mas é bem simples. Quem tiver uma nova região maior, ganha. Tá bom. Se ainda houver empate, eles verificam se algum deles atende o requisito pela terceira vez no seu planeta. Caso ainda o empate persista, ninguém ganha a carta e ela é devolvida para a caixa. Eu dei uma adiantada lá pro final, mostrando a parte de desempate, mas eu vou voltar para a ordem dos turnos. Assim que o turno acabar, o jogador que estava com a ficha de primeiro jogador passa para o jogador no sentido horário. O jogo termina após 12 turnos, ou seja, quando o seu planeta já estiver completo e quando não tiver mais carta de animais para que você possa conseguir. Agora que acabou os 12 turnos, cada jogador revela a sua carta de habitat natural e verifica se atingiu ou não algum dos objetivos.
marcando pontos se assim tiver feito. Agora, cada jogador então vai marcar um ponto por carta de animal cujo habitat natural seja o mesmo daquele na sua carta de objetivo. E ele também vai marcar 2 pontos por carta de animal cujo habitat natural não seja o mesmo daquela sua carta de objetivo. Ou seja, os animais que não são do mesmo habitat natural da sua carta de objetivo vão valer mais pontos porque são mais difíceis de serem conseguidos. Porque você vai acabar pegando mais cartas do seu habitat natural porque vai ser mais fácil, você vai ter mais áreas, você vai ter mais regiões com aquele seu habitat natural. Então esses 2 pontos são uma recompensa por você ter conseguido animais de um habitat natural diferente que o seu. O jogador com mais pontos vence e, se em caso de empate, o jogador com mais animais ganha o desempate. Se ainda tiver empatado, os jogadores dividem a vitória. O manual ainda traz 2 variantes para o jogo. Para jogadores iniciantes, como o jogo é acima de 8 anos de idade, creio que seja mais ou menos nessa faixa de etária que você vai usar essa variante para iniciantes. E para os jogadores mais experientes tem uma variante também. Nessa variante para os jogadores experientes ela fica um pouco mais complicada. Eu fiz o complicado entre aspas, porque não é uma coisa que olha, que se diga, meu Deus do céu, como fica difícil. Não, o Planet é um jogo familiar, muito leve e muito fácil de se jogar. Então, ele não é o tipo de jogo que você vai sair no tapa com alguém na mesa por causa dele. A variante de iniciante vai mudar apenas uma coisa. Você vai jogar sem a carta de objetivo de habitat natural. Cada animal vai valer 1 ponto no final da partida. Dessa forma vai ser muito mais simples para uma criança de 8 anos jogar. Ela não vai ter que ficar pensando em montar o seu planeta por conta do seu habitat natural. Ela simplesmente vai montar o seu planeta e vai pegar os animais. Só isso. Já a versão experiente, ela é chamada de Animais Misteriosos. Durante a preparação, nós vamos posicionar as 20 cartas de animais em 2 linhas de 10 animais no centro da mesa. Em uma das linhas, as cartas vão ficar viradas para cima e as outras vão ficar viradas para baixo. Ao final de cada turno, iniciando no primeiro, a próxima carta de animal escondida é revelada. Nessa variante, os jogadores irão descobrir uma parte dos animais disponíveis ao longo da partida, ao invés de terem todos revelados desde o início do jogo. E é assim que se joga no Planet. Enquanto a minha melodia não encerra, o planeta Terra, eu quero te apresentar. O que você deve esperar desse jogo? Na minha opinião, o Planet é um jogo leve, rápido e fácil de se jogar. A partida que supostamente leva 30 minutos do jogo vai levar uns 15, 20 minutos e você nem vai ver passar. Não é um jogo que requer um desafio muito grande e eu creio que é por isso que ele seja indicado para crianças acima de 8 anos de idade. Mas não pense que ele é um jogo bobo, não. Ele é um jogo que requer uma noção espacial muito boa e para você se dar bem no jogo, essa noção espacial é altamente necessária. Afinal de contas, para você se dar bem no jogo, vai depender de como que você vai organizar o seu planeta dispondo os seus continentes. E saber como que distribuir os seus continentes no seu planetinha é um grande diferencial. Porque às vezes você pode estar montando aqui algumas peças aqui em cima e você pega uma peça que não vai conectar com essas. Você não é obrigado a conectar uma peça adjacente à outra. Você pode colocar do outro lado do planeta para que você possa iniciar uma nova região futuramente. Outra função que pode ser levada em consideração deste jogo, na minha opinião, é que pais, professores que possam se interessar pelo jogo podem disseminar nos seus filhos, nas crianças, nos seus alunos, uma boa parte da conscientização ambiental que esse jogo pode trazer. Todo mundo adorava animais quando era criança, não é verdade? Tanto que existem inúmeras canções de bichinhos por aí. Quando a criança começa a falar, você já fica lá. Como é que o leão faz? Como é que o cachorro faz? Como é que o gatinho faz? Como o cachorro faz? Como o gatinho faz? Como o patinho faz? Então, desde o início, as crianças são fascinadas pelos animais. E através desse jogo, as crianças podem conhecer os habitats naturais dos animais, elas podem ter uma boa noção de uma formação de um planeta, esquecer a loucura da Terra plana. Pelo jogo, a Terra não é redonda, né? Ela tem 12 lados, né? Mas tudo bem. E uma criança já pode ter, desde sua infância, uma boa noção de conscientização ambiental, que é muito importante, que hoje em dia é tão disseminada e tão pouco praticada. Essa preocupação ambiental pode ser utilizada de forma lúdica com as suas crianças, com seus alunos, através de um jogo simples como Planet. E isso é muito bom, porque você pode contar nos dedos de uma mão jogos que têm esse tipo de preocupação. Além de tudo que já foi falado, você pode ter uma certeza
que você vai ter na sua mão um produto de extrema qualidade. Esses planetinhas aqui são de uma qualidade absurda. Os ímãs, né, que prendem as peças de continentes são de uma qualidade inacreditável. Prendem muito bem na peça, não é aquele jogo que vai ficar caindo os ímãs. Não é aquele tipo de ímã que se você balançar 2 vezes cai. Você pode balançar à vontade ele, numa mão de uma criança isso é muito bom, né? Você pode balançar ele à vontade que os ímãs não vão cair. Mas também não é muito rígido, tá? Não quer dizer que você vai colocar e nunca mais vai tirar. Não, ele prende muito bem, mas sai com facilidade. A qualidade do plástico que foi utilizado aqui para fazer o planetinha é absurda, não vai quebrar com facilidade. E isso numa mão de uma criança, né? As tiles são de uma qualidade, uma grossura muito boa. As cartas também são de uma ótima qualidade. Dito tudo isso, eu acho que o Planet é uma ótima adição à sua coleção para os papais e as mamães board gamers que estão querendo criar uns pequenos board gamerzinhos. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse aqui no canal e eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com 2 pessoas que possam se interessar por esse jogo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.